Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 252, Nosso Lar, livro de Chico Xavier, A Volta de Laura, capítulo 47. Então, nesse capítulo, trata-se a respeito do retorno ao corpo físico de nossa irmã Laura, a mãe de Lísias. Então vamos ao conteúdo. André, ele inicia esse capítulo da seguinte forma: não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, não só a mãe dele, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona por motivos de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. O tempo global de serviço na colônia. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes, as flores pareciam mais belas. Então, veja bem, as flores pareciam mais belas. Havia no ambiente melodias, encantamento, alegria. É lógico que um certo receio, porque mergulhar no corpo físico através da reencarnação pode-se comparar a uma pessoa que, se vestindo a caráter com uma roupa de mergulhador, ele mergulha nas profundezas do oceano. Vamos fazer uma análise? Porque é preciso entender que há um certo receio em reencarnar. Por que existe esse receio? Devido ao véu do esquecimento do passado. Mas é óbvio que esse véu do esquecimento do passado, ele, de certa forma, ele anestesia, ele não apaga o passado. Ele não apaga nada que foi programado. O véu do esquecimento do passado, ele anestesia o passado. Fisicamente, existe esse anestésico. Por exemplo,
eu vou tentar fazer com que você entenda. Se você olhar no espelho, se você interrogar a tua própria consciência, que fui em existências passadas, você não vai conseguir obter resposta. Se você for para a frente do espelho, se você olhar nos teus olhos, você não vai conseguir obter respostas. Se você quiser se lembrar 100%, você não vai conseguir se lembrar. Existe algumas pessoas no corpo físico que conseguem se lembrar de fragmentos. Por exemplo, em uma existência de 80 anos, a pessoa consegue se lembrar de alguns flashes, não da existência total de 80 anos. Mas existem pessoas que não se lembram de nada. Tanto é que tem pessoas que, se você lhe perguntar o que você comeu no dia de ontem, no almoço, a pessoa pode, às vezes, não se lembrar. Pois bem, por que as pessoas, antes de reencarnar, permanecem temerosas mediante o retorno ao corpo físico? Devido ao véu do esquecimento do passado. Mas conforme aqui estamos tentando explicar, se você interroga a tua consciência a respeito de que você foi em vidas passadas, você não obtém respostas. Mas, se você estuda a doutrina dos espíritos, pois nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Se você estuda a doutrina dos espíritos, você consegue entender que a doutrina dos espíritos é nada mais, nada menos do que o nosso eu por todos nós sendo estudado. Quando você estuda as obras básicas da codificação espírita, automaticamente você estuda o teu eu. Você descobre de onde você veio, onde você está, o que está fazendo aqui. E você descobre também para onde você irá. Ah, mas eu não concordo. Não é uma questão de concordar ou não. Isso são leis de Deus, e por ser lei de Deus, são leis imutáveis. Não depende do homem, não depende de ninguém, depende do Criador. Crendo ou não, não tem problema. A lei é a lei. Por si só, basta. Mas é preciso entender. Você não vai conseguir respostas, como por exemplo, você interroga a tua consciência: que fui em vidas
em existências passadas. Vem logo a resposta na tua consciência. Fostes um empresário avarento, cujo nome fulano de tal, nasceu no século tal, na cidade tal, no país tal. Isso é impossível. Mas a doutrina dos espíritos nos ensina o mergulho para dentro de nós. E através desse mergulho, nós ficamos sabendo, sim, que fomos, que fizemos. Ficamos sabendo, sim, onde nos encontramos, para que aqui nos encontramos, e ficamos sabendo, sim, para onde nós iremos depois desta. Vou tentar explicar. Pois a doutrina é esse autoconhecimento de nós mesmos. Então, quanto mais eu estudo a doutrina dos espíritos, mais eu me estudo. E quanto eu mais me estudo, mais eu sei que fui. Porque eu começo a analisar a minha índole, a minha moral, o meu caráter, os meus procedimentos. Então, obviamente, eu aprendo na doutrina, eu aprendo com a doutrina dos espíritos de que hoje somos reflexos do ontem. Então, amanhã, reflexo do hoje. Então tá fácil. É fácil você descobrir que você foi em existências passadas. Que e não quem. É fácil descobrir. Acerque-se de um espelho e interrogue a tua consciência. Sou orgulhoso? Anote em um papel. Sou avarento? Sou egoísta? Sou arrogante? Sou impetulante? Sou enérgico? Sou uma pessoa benevolente, indulgente? Faça 1 milhão de interrogações à tua consciência e anote em um papel. Sou viciado? Quais são os meus vícios? Quais são as minhas más tendências? As minhas boas? Faça 1 milhão de interrogação à tua consciência e anote em um papel. No final, você saberá que você foi. É óbvio, porque você estudou o teu eu atual através da tua personalidade de existências passadas. Então você hoje é 100% o reflexo teu da existência passada. 100%. Não só na questão intelecto, moral, como também fisicamente em questão de deformações. É preciso separar o joio do trigo. A aparência tem a ver com a genética dos pais. Mas os transtornos
os desequilíbrios, as deformações, as paralisias, as doenças, cânceres e por aí em diante, isso tudo obedece-se à hereditariedade espiritual, por mais que na Terra se respeita a hereditariedade biológica dos avós da árvore genealógica. Por mais que se respeita. Mas um dia, todos esses cientistas se curvarão à hereditariedade espiritual e não à física. No sentido-se de que, hoje em dia, prezam-se mais a hereditariedade física e deixam de lado a hereditariedade espiritual. Um dia, prezarão a hereditariedade 100% ou 99% espiritual e 1% só físico. Quer dizer, o ser no corpo físico herda a aparência, a genética dos pais. Mas todo o processo, o desenrolar do processo evolutivo condizente ao teu eu, aos teus registros de existências passadas. Tanto é que, como que se explica em uma casa, 2 filhos. Um nasce fisicamente perfeito. Fisicamente perfeito. E o outro nasce cego, mudo, surdo, paralítico. Aí, buscando a genética, tanto por parte da mãe quanto do pai ou dos avós, descobre-se que havia, vamos para o passado, havia naquele quadro feminino e masculino, na hereditariedade daquela família, seres com aqueles genes, né? Deficiências. E muitos creem apenas ali. Fulano herdou dos avós dele essas deficiências todas. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Por que que o outro não nasceu também geneticamente deformado devido à genética dos familiares de existências passadas? Então é necessário que o espírito traga para o corpo físico aquela necessidade. Então, ele necessitado, ele encontra o útil, e juntando o útil ao agradável, ali ocorre-se a expiação, a prova, a reparação dos débitos de existências passadas. Mas se nós pararmos para analisar, temerosos ao processo reencarnatório, você, é óbvio, conforme estamos dizendo, você não vai ter aquela resposta claramente de que foi, mas analisando através da doutrina dos espíritos, à luz da doutrina,
você consegue se identificar. Opa, as minhas atitudes, o meu comportamento não é lá de alguém que prestou em existências passadas, e sim de um ser que causou tumulto aqui na Terra em outras existências. Por isso, até hoje trago comigo os resquícios dos transtornos que causei em existências passadas aqui na Terra. Está aí o registro. Porque o indivíduo, no íntimo, ele sabe se ele presta ou se ele não presta. Eu me amo. Você se ama? Sim. Mas por que você fuma? Fuga. Então você não tem amor próprio. Porque quem se ama não bota cigarro na boca. Porque eu primeiro tenho que me amar se eu quiser amar alguém. Por que que você bebe? Fuga. Isso é desculpa. Isso é pessoa incapacitada do próprio amor. São pessoas que não acreditam na própria capacidade. Por isso as amuletas. Por isso as desculpas. Porque é muito mais fácil jogar culpa no pai que bebia, na mãe que bebia, no avô que matava, roubava, furtava, usava droga. É mais fácil culpar o marido que traiu, a esposa que traiu. É mais fácil culpar o governo, é mais fácil culpar Deus, é mais do que olhar para dentro de si, não é verdade? Mas é interessante. Todos nós sabemos, sim. Todos nós sabemos, sim, que fomos em existências passadas. Você pode me dizer, eu não sei que fui em vidas passadas, em existências passadas. É porque você ainda não raciocinou, parou para raciocinar. Analise as tuas índoles. Analise o teu caráter, a tua moral. Analise os teus gostos. Analise os teus sentimentos. Analise o teu comportamento. Tua moral, teu caráter, tua índole. Enfim, analise tudo. Bote num papel. Bote em um papel. Tudo que você é e tudo que você não é. Que você descobrirá quem você foi. Não é difícil. Ora, porque somos reflexos de ontem. É lógico que não existe uma mudança da existência anterior. Então, por exemplo, a existência anterior a esta tua. Você não pode ter sido Francisco de Assis. Se nesta existência você fuma, bebe e prostitui, se você usa droga, se você cobiça, se você trai, você não pode ter sido Francisco de Assis. Você não pode ter sido Madre Teresa de Calcutá. Você não pode ter sido Irmã Dulce. Eu não posso ter sido Hippolyte Léon Desartes Rivail. Não posso ter sido Leon Denis, Gabriel Delanne. Então, quando o indivíduo mergulha no corpo físico, ele mergulha temeroso. Mas é preciso entender que no plano espiritual, mediante esses seres mais evoluídos, eles se comportam com humildade, com seriedade, responsabilidade e compromisso.
Pois se vê estampada em seus rostos alegria, felicidade, vontade de retornar ao corpo físico e resgatar aqueles e cumprir, né, com os deveres da consciência perante Deus e perante a coletividade, enquanto no corpo físico, aqueles que no corpo físico se encontram, quando desencarnam quase que todo mundo morre junto. Por que isso? Despreparo. Falta de conhecimento dos desígnios de Deus. Pois é interessante na Terra, quando nasce uma criança, fazem festa e soltam fogos. Quando desencarna uma pessoa, choram, desmaiam, ou sofrem até AVC, outros infarto. É o contrário no plano espiritual. Pois veja bem, quando nós reencarnamos, é o mesmo que quando a polícia pega um meliante e o tranca em uma penitenciária, porque o corpo é uma penitenciária, é uma escola, é uma faculdade, é um laboratório. Quando desencarna alguém, para aqueles que souberam, né, aceitar a penitenciária com resignação, humildade, paciência, é o mesmo que quando aquele meliante solto da penitenciária. Mas o interessante é que as pessoas encarnadas, em vez de agradecer a Deus o fato daquele indivíduo ter retornado à pátria espiritual, eles muito blasfemam, choram. É o contrário. Próximo vídeo.